Olá, está começando mais um Jornal da TVE. Mas como você pode perceber, este é um jornal diferente. Essa é a homenagem da nossa emissora aos 166 anos de Juiz de Fora. Desde o dia 17 deste mês, estamos fazendo uma série de reportagens especiais em comemoração ao aniversário da nossa cidade. Falamos sobre religiões, etnias, prédios e construções históricas aqui da cidade. O especial de hoje é um fechamento de todo esse trabalho. Vamos falar dos colecionadores do passado. Onde está o acervo da memória de Juiz de Fora e quem são as pessoas que fazem isso também acontecer? O acervo é reunido através de muita pesquisa e agrupado também através das doações realizadas por colaboradores. Vamos responder as perguntas dos juiz-foranos, como estão as obras do Museu Mariano Procópio. Vamos falar também das personalidades que ganharam destaque aqui em Juiz de Fora, relembrar um pouco desse passado. E para contar tudo isso é preciso de uma TV que conheça a sua cidade. A história da TVE se mistura com a história de Juiz de Fora, já que 31 de maio é um marco em comum. Isso nos emociona muito, né? Porque nós tivemos às 11h15 da manhã os primeiros sinais da TVE e que estão até hoje aqui. O nosso especial de 166 anos está começando. Registrar, seja da maneira que for, é uma forma de eternizar o passado. E que bom que em Juiz de Fora parte dessa memória está preservada. Agora a gente te mostra onde procurar essa memória e mais, te desafia a fazer seus próprios recortes do passado. Entre todo o acervo da Funalfa existe a divisão de memória. É aqui que estão guardados os depoimentos gravados pelo Museu da Imagem e do Som, além de diversos outros materiais que contam momentos importantes da história e pessoas importantes também para a cidade de Juiz de Fora. A divisão de memória foi criada por Dom Evelino Nóbrega, inspirado no Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, que tinha o objetivo de gravar depoimentos de pessoas que fazem parte da história de Juiz de Fora, como artistas plásticos, políticos, né, jornalistas, pessoas que marcaram a cidade de Juiz de Fora. O acervo da divisão de memória conta com depoimentos de personalidades importantes de Juiz de Fora e também disponibiliza um conteúdo de momentos históricos do país. Além disso, né, a gente tem sob nossa guarda os cinejornais da Carriço Filmes. São cópias, né, que os originais estão na Cinemateca de São Paulo. Todo o material produzido por aqui ou doado pela população fica disponível para qualquer pessoa que se interesse por algum personagem ou tema que faça parte da história de Juiz de Fora. A pessoa querendo um desses depoimentos ou algum cinejornal, ela também assina um termo de responsabilidade do uso desse material que está sendo cedido. Isso de uma forma graciosa. O acervo apresenta personalidades importantes de diversas áreas de interesse, construindo assim um banco de dados diversificado e inestimável. A gente está preservando um pouquinho da memória, né, através de áudio, né, e também pouca parte, né, também através do vídeo, dessas pessoas que deixaram a sua marca aqui na cidade. Com mais de 1,5 séculos de existência, Juiz de Fora se transformou diversas vezes. Além do projeto da Funalfa, outra iniciativa importante para manter a história da cidade viva é através do trabalho de Maurício Correia. Ele conta com a participação da população para manter um acervo com milhares de fotos antigas da cidade. Eu tenho já publicado no meu Facebook 12.029 fotos, faltando praticamente 40 mil para serem publicadas, mas todo dia eu recebo no bate-papo, no meu e-mail, fotos dos meus colaboradores. O interesse do Maurício começou ainda na infância. De lá para cá, a paixão por divulgar momentos históricos só tem crescido. Comecei a procurar locais que eu conheci no passado, hoje infelizmente não existe mais, e parti para a cidade de Juiz de Fora. Maurício posta em seu site fotos de pessoas anônimas, lugares e construções importantes para a história da cidade. Pessoas, locais que foram demolidos, estradas, veículos, a cidade em geral, a verdade é essa. Graças a iniciativas como a dele, parte da história da cidade que poderia ter se perdido está recuperada e disponível para a população.
Você não tem dinheiro no mundo que pague. A criança te fazer uma pergunta, você responde. Você viu o brilho no olhar dela, entendeu? Fundamental. E ao longo desse especial vamos mostrar para você quem são os juiz-foranos que deixaram sua marca na cidade, seja na política, no esporte, na educação, no campo da religião, na cultura e até no anonimato. O primeiro deles é o norte-americano Moore, ou Mr. Moore, como era mais conhecido. Ele chegou a Juiz de Fora e dedicou todo o seu tempo ao Colégio Granbury. Lá ele implantou técnicas de ensino que trouxe do exterior e conquistou todos os seus alunos com a sua simplicidade. Ele chegou aqui em Juiz de Fora em 1919 para assumir aqui no Granbury, por indicação do Conselho Superior do Granbury, a cadeira de História, onde ele viria lecionar. Ele nasceu em Foster, no Kentucky. Muitas pessoas, muitos ex-alunos têm o Mr. Moore como assim o símbolo do Granbury, né? Pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo seu carinho com os alunos. Por quê? Porque o Mr. Moore sempre se preocupou em não ser só o reitor. Ele se preocupou em ser uma pessoa que fizesse o bem, que fizesse com que os alunos que estavam aqui no Granbury, quer como alunos externos e principalmente como alunos internos, esses principalmente, se sentissem em casa. Em 1922, quando ele assume a reitoria do Granbury, ele cria, no dia 14 de novembro, a Associação dos Granburienses. Essa associação, ela tinha a finalidade de prestar ajuda aos alunos necessitados do Granbury. Em 61, um grupo de ex-alunos do Granbury, que eram vereadores, eles conseguiram aprovar um projeto. E esse projeto deu origem, em setembro de 1961, no dia 15 de setembro de 61, à Rua Mr. Moore, né, que era a antiga Rua Assis e passou a se chamar Rua Mr. Moore. Padre Wilson também era um educador, mas não só pela religião católica. Um personagem que nos deixou cedo, mas que foi marcante para a história de Juiz de Fora. O Wilson veio para o seminário em 39. Eu cheguei em 38. Em 39 ele estudou no ano anterior, ou 2 anos antes, não sei, no Colégio São José, que estava situado ali na esquina da Rio Branco com o Dr. Romualdo, né? Então ele veio para o seminário e entrou no primeiro ano conosco. Nós éramos no primeiro ano de ginásio, entrou para batalhão, foi para 2 vezes combater para Suez, e me parece que lá em Suez ele pegou esse micróbio, né, questão de dente, não sei, que acabou com o coração dele. Quando ele chegou, por exemplo, de Suez, né, uma das que ele chegou de lá, foi uma passeata na cidade toda, né, para recebê-lo. O enterro dele foi uma apoteose, né, porque ele era muito ligado aos taxistas, inclusive tinha um táxi que ele entregou para um motorista, né, um taxista pobre, preto, para sobreviver, né? Para não ser, trabalhar só de empregado dos outros taxistas, né? Tinha esse carro do Wilson na mão dele durante o tempo todo que ele viveu. E ainda hoje no nosso Jornal Especial vamos falar de mais 4 personalidades que se destacaram em Juiz de Fora. E logo depois do intervalo vamos falar das obras do Museu Mariano Procópio. Se você é de Juiz de Fora, muito provavelmente já deve ter passado pelo Museu Mariano Procópio. Mas eu não falo dos jardins não, eu falo do prédio principal lá dentro, fechado desde 2008 para as obras de revitalização. Mas para que o espaço retome a sua aparência inicial, esse processo é demorado, leva tempo. Enquanto isso, o visitante quer saber em que pé estão as obras e qual será o futuro do Museu Mariano Procópio.
qual a etapa que já foi realizada lá no museu e qual que está faltando fazer para que a gente possa ter acesso lá em cima nas obras que estão sendo feitas no museu. Foram realizadas praticamente todas as obras que eram consideradas emergenciais, ou seja, a questão do reforço estrutural, tanto do prédio Mariano Procópio, quanto o reforço estrutural da Vila Ferreira Lage, que foi um trabalho mais delicado, de substituição de solo, com o problema resolvendo o problema da drenagem seca, restauração das fachadas que tinham fissuras, restauração do telhado que estava coberto por zinco há mais de 40 anos, então se restaurou a volumetria, o mesmo tipo de telha, com a modernidade e garantia do presente, como, por exemplo, bandejas para proteger contra as infiltrações de qualquer acidente. Foi feito o restauro das esquadrias de madeiras, foi feito o restauro das pinturas decorativas, foi se decapado e se pôde ver novamente os forros em estuque, restaurado o papel de paredes. E por que as obras têm demorado tanto? Para que a gente não perca o que ainda se preservou e que possamos restituir esta casa ao que propomos, ou seja, essa casa do século XIX, que muitas áreas estavam cobertas por intervenções indevidas, tintas, ações indevidas que não oportunizavam ao visitante conhecer, mesmo porque esse prédio estava em risco. Olha, eu gostaria de saber quais são as partes das obras que o público, né, e a gente como público já pode visitar, né, a gente já poderia visitar. Oferecemos visitas guiadas, as visitas técnicas, que são para os públicos das áreas afins, como por exemplo história, arquitetura, artes, que tem essa possibilidade de estar conhecendo, de estar vivenciando as ações, assim como oficinas técnicas, como por exemplo realizadas com a Faculdade de Arquitetura, ou para o público em geral, que é o restauro visitável. Com isso, a pessoa vem conhecer o que está sendo feito, por que está sendo feito e qual o objetivo dessas intervenções. O nosso jardim está entre os 12 jardins históricos tombados do país. E o jardim não é uma parte menor do museu, pelo contrário, ele é que nos possibilitou esse tombamento federal. Ele é que carreou o processo junto com a arquitetura e com o acervo. Seu Douglas, qual a importância da restauração para a comunidade de Juiz de Fora? Eu acredito piamente que esse museu seja um alavancador do processo de desenvolvimento da cidade e possa contribuir na recuperação do papel da cidade como protagonista da cultura e também alavancar o turismo. Mas isso é preciso que concluamos os projetos dando essa dimensão nacional. Todo o desenvolvimento de uma cidade acontece pela mão das pessoas e Francisco Antônio de Melo Reis foi uma dessas pessoas que mudou efetivamente a história de Juiz de Fora. O ex-prefeito aqui da cidade mudou a rotina dos juiz-foranos com obras importantes aqui para a cidade. Melo Reis sempre foi um político. Ele foi político por essência, político por natureza. Na academia foi presidente de Grêmio Literário, depois já no tempo de estudante de História da FAFILE, Faculdade de Filosofia e Letras. Ele foi presidente do diretório acadêmico. Ele faz parte daquela fração mínima de administradores brasileiros que trabalham de olho, não na próxima eleição, mas de olho no futuro. Ele tinha como objetivo preparar a cidade para o século XXI. Extremamente popular, ele deixou a prefeitura com uma taxa de aprovação muito grande. E as obras dele estão aí até hoje, reverenciadas.
A Avenida Rio Branco, esse sentido longitudinal dela, ligando o sul ao norte da cidade, ela ganhou esse aporte moderno que ela tem, com faixa seletiva de transporte, que é a terceira do país. Uma outra inovação para a época também foi os grandes carnavais. Juiz de Fora, parece brincadeira hoje que nós nos vemos assim tão encolhidos em matéria de carnaval, e quando a gente lembra que Juiz de Fora teve um dos maiores carnavais do país, chancelados pela Embratur. Eu diria que a grande importância de todas essas realizações do professor Francisco Antônio de Melo Reis é exatamente a de inserir Juiz de Fora nesse novo contexto socio-urbanístico do país. Em questão de liderança, o nosso próximo personagem é recordista. Francisco Queiroz Caputo escreveu seu nome na história mundial como o dirigente que por mais tempo liderou um clube. Ao todo foram mais de 50 anos de Esporte Clube Juiz de Fora. A relação do Caputo com o esporte era uma relação de amor puro, de amizade, de afeto, de carinho, de tudo que envolve um ser humano apaixonado por aquilo que faz com a entidade. Tudo que um dirigente podia fazer de bom para uma entidade, o Caputo fez, em todos os sentidos, sentido ético, moral, financeiro, esportivo. Basta dizer que ele, durante o seu mandato, foi agraciado com a medalha do mérito esportivo dada pelo Ministério da Educação no grau de comendador. Ele foi o idealizador e construtor da primeira piscina suspensa construída na América do Sul, que é aquele monumento esportivo que está lá até hoje. E sem falar isso no rigor da disciplina que ele exigia não apenas dele, mas de todos. Ele exigia dele em primeiro lugar para servir de exemplo. A origem disso provavelmente tenha sido o fato dele ter sido eleito numa assembleia em que o clube estava mais para fechar do que para continuar. Mas como ele era um homem muito perseverante e muito senhor de si, e ele falou: o esporte não pode fechar, e não fechou. Caputo, quando assumiu a presidência do esporte, era um homem muito rico. E quando ele saiu da aposentadoria, da presidência, 51 anos depois, ele era um homem pobre, porque tudo aquilo que ele pôde de si, ele deu ao esporte. O Caputo, eu tive a honra de ser genro dele. Ele me confiou a sua filha, casei-me com ela, e entre eu e ele havia uma relação de respeito e, da minha parte para ele, de muita admiração. Eu nunca me cansarei de dizer que foi um segundo pai que eu tive. E dele eu recebi exemplos maravilhosos que não sei até se eu consigo seguir a mesma trilha dele, mas pelo menos procuro. E no último bloco da nossa série especial, vamos contar novas histórias de personagens que marcaram época aqui na cidade e relembrar a primeira transmissão da TV Juiz de Fora. A nossa história se mistura com a história de Juiz de Fora. A nossa programação é voltada para você que é de Juiz de Fora. A nossa linguagem, o nosso jornalismo, os nossos princípios. E as coincidências não param por aí. Nesse 31 de maio, a TVE também tem o que comemorar. Em 1981, acontecia o primeiro sinal, a primeira retransmissão, o primeiro passo de um longo caminho que a gente quer trilhar junto com você. Olá, estamos começando mais um programa Jane Aragão Convida. Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 23 de maio de 2016, está no ar a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. Olá, boa noite, agora são 7 horas, confira os destaques do jornal de hoje. O professor Josino Aragão, que nós trabalhávamos juntos já há bastante tempo, nos informou que era a ideia dele implementar mais
o curso de eletrônica. E nesse curso de eletrônica, nós tínhamos uma cadeira que era sinais de rádio e televisão. A partir daí, nós levantamos junto ao Dentel, que era o Departamento Nacional de Telecomunicações, qual seria a possibilidade de nós termos um canal em Juiz de Fora. E logo depois foi agraciado com a Fundação Educativa Pio XII, que ganhou um canal de televisão e um canal de FM. Isso nos emociona muito, né? Porque nós tivemos às 11h15 da manhã os primeiros sinais da TVE e que estão até hoje aqui. Eu achei que tinha que fazer um programa com pessoas de Juiz de Fora, para Juiz de Fora, para servir de exemplo para as pessoas. E aí eu fiquei imaginando, tanto é que meu programa eu demorei 2 anos para jogar ele no ar, né? E fiquei, faço hoje, faço amanhã, eu devo muito à saudosa Zilma, né? Que ela realmente me deu assim uma pilha muito grande e falou, não, você tem que fazer, tá bom e tal. E aí eu lancei o programa no dia 29, né, de novembro, e aí a gente, de 2009, nós estamos no ar aí, e já cheguei nos 300. Eu fui para a TVE em 2012, apesar de, enquanto filha do fundador, ter sempre acompanhado os trabalhos da TVE, mas efetivamente na direção executiva eu priorizei os programas locais, né? Essa é a grande deixa da TVE, que desenvolve a sua história juntamente com a história da cidade. E também o nosso telejornal. Foram criados vários quadros, um deles que eu destaco com muito carinho é o Super Saudável, né? A deixa de hoje, os cuidados de hoje, de toda a sociedade. Esse visionário Josino Aragão, meu pai, com muito orgulho, quis trazer para a história da cidade essa contribuição e a gente apenas deu seguimento. Com o sinal digital, nós estamos aí com a expectativa de abranger um público cada vez maior e com a qualidade que nós pretendemos inserir nesse cenário, voltado para o segmento educacional, o segmento cultural, nos tornarmos diferentes. O plano é com a excelência buscar crescer, né? Dentro de um patamar onde que a excelência seria a prioridade e o crescimento, ainda que qualitativo, né? Buscar aí ser inserido também dentro do quantitativo. A gente fica assim muito feliz que Juiz de Fora é uma cidade muito acolhedora, né? Olha, ainda não acabou, nós vamos falar ainda da arte e do anonimato. Robson Terra foi o homem das 40 profissões e não foi só destaque dos palcos e de seus personagens. Ele deixou saudades na área da educação e na comunicação. Esse menino praticamente entrou na minha vida quase que como um filho. Durante muito tempo, o Robson trabalhou no teatro, depois ele fez concurso para o Banco do Brasil, teve um grande momento que ele ficou em angústia, que não sabia se ele parava a faculdade, porque ele fez faculdade de jornalismo, por causa do Banco do Brasil. Robson adorava Emilinha Borba. Emilinha Borba é uma cantora que eu também gostava, e o trabalho dele da faculdade, que seria um TCC, seria uma coisa, foi sobre Emilinha Borba, que ele conseguiu uma entrevista com ela e muito feliz. O que eu me lembro mais é do Robson ator que segurava o tranco. Eu fiz Aprígio no Beijo do Asfalto e naquela época não existia tapa cenográfica, era tapa na cara. Então nós éramos muito esquentados, eu batia nele, dele sangrar em cena e a gente segurar a barra. O Robson sempre me provou que não é o tamanho, a quantidade de texto que faz o grande ator, que faz um ator especial. Porque ele às vezes com um pequeno papel, ele conseguia se mostrar importante. Quando eu descobri que ele morreu, eu fiquei algum tempo perguntando. Por quê? Porque ele já tinha feito uma safadeza anteriormente. Ele tinha posto um anúncio fúnebre numa peça que ele ia fazer, para ele chamar a atenção, ele tinha posto um anúncio anunciando a morte dele. Ele tinha um texto muito bom e ele era capaz de pular de um lado para o outro, assim, televisão, ele era extremamente midiático nas coisas que ele fazia, mas indiscutivelmente a força do teatro estava presente nas aulas que ele dava, nas formas com que ele atuava.
é uma pessoa especial que eu tenho um carinho de ter visto desde menino e ver o crescimento dele. Acho uma pena que ele tenha ido tão cedo, mas acho que era uma pessoa que não podia envelhecer. E entre tanta gente do ir e vir das ruas, personalidades nascem do anonimato do dia a dia. A Maria do Calçadão foi uma delas. Será que você se lembra dela lá da Câmara Municipal ou do Parque Alfield? Maria Pereira da Silva era conhecida pelos amigos como Dona Lia, mas para os juiz-foranos ela era a Maria do Calçadão. Ah, eu amei a Maria do Calçadão. Quando a gente ia passando, era aquele grito que ecoava. Com todos os problemas que todo mundo achava que ela podia ter, inclusive de cabeça, mas ela era uma pessoa muito inteligente. Ela sabia o que falava. Então, várias vezes ela sentava no plenário para assistir uma sessão do plenário dos vereadores, né, numa sessão ordinária, e ela gritava, às vezes, com aqueles gestos dela de grito, de protesto, de que o povo estava passando fome, que o povo estava passando dificuldade, que a passagem estava alta, que o governo não estava ajudando. Fazia sapatinho, muita coisa, sabe? Eu lembro que ela ficava tricotando aí, né? Juiz de Fora é uma cidade muito afetiva e, graças a Deus, não tão grande como as metrópoles, né? Para que possa cultivar essas memórias, não é? Não somos mais nós que vivemos, são eles que vivem em nós, não é? É essa lembrança, é essa memória que nos faz continuar vivos. Aqui na Câmara Municipal e nessa região da Rua e do Parque Alfield é que a Dona Lia ficou conhecida como Maria do Calçadão. Em 166 anos, a história de Juiz de Fora foi construída diariamente pelos juiz-foranos. Isso que faz dessa história ainda mais especial. Então, parabéns a Juiz de Fora e parabéns a você que fez e faz parte dessa história. Quando a gente fala parabéns Juiz de Fora, a gente quer dizer parabéns Moacir, parabéns José, parabéns Maria, parabéns João. A gente está dando parabéns para você que mora e modifica este lugar. Então, se você viveu ou vive aqui, a gente te diz que esse aniversário também é seu. Afinal, em vez de ficar mais velha com ela, você fica cada vez mais experiente. O nosso Jornal Especial fica por aqui, mas a cidade não para. Obrigada pela companhia e até o próximo aniversário.